Olá pessoal, eu sou o Joel dos Santos, consultor técnico do Sigma, o sistema gerencial de manutenção, e nesse vídeo nós iremos dar continuidade no módulo de lubrificação. Então continuaremos aqui no pilar de DU, coluna de lubrificação, e aqui nas videoaulas anteriores nós comentamos sobre o cadastramento de serviços, aplicação e pontos de lubrificação. E aqui nessa aula nós iremos falar do cadastro de lubrificante, programação de lubrificação e relatório de lubrificação. Então, iniciando aqui pelo cadastro de lubrificante. Pesquisando aqui, eu já tenho alguns lubrificantes cadastrados. Vocês podem ver que tem os seus dados técnicos. E aqui, seguindo o mesmo padrão, eu já tenho cadastrado Lub 13, vou cadastrar lubrificante 014. Pressiono Enter, por exemplo, uma graxa industrial ABC 01. Então aqui eu posso ter todos os dados técnicos desse lubrificante, assim como dados de nome comercial, fabricante, aqui é a unidade de medida, ok? Por exemplo, em gramas, assim como os outros dados de classificação NL e o tipo, ok? O que é importante aqui é o custo unitário. Então, se eu quero gerar custo para esse lubrificante, é interessante cadastrar esse custo unitário para que nós possamos extrair um relatório de consumo, por exemplo. Vou dizer que é R$65. Aqui eu posso informar a quantidade também. E é interessante que eu posso buscar o tipo de aplicação para esse lubrificante. Okay? Então, o tipo de aplicação já cadastrado, nós podemos buscar. Por exemplo, essa graxa, como nós vamos aplicar ela. Então aqui, por exemplo, uma engraxadeira convencional. Posso efetuar uma relação de fornecedores também, caso seja necessário. E posso salvar. A partir disso, já está disponível aqui para consulta. Após efetuar o cadastro de lubrificante, então eu posso cadastrar todos os lubrificantes que eu tenho, que eu efetuo lubrificação, para especificar com clareza quais são os tipos de lubrificação que nós vamos fazer, com quais lubrificantes, quantidades, etc., para ter os dados técnicos para essa lubrificação. A partir disso, eu vou programar a lubrificação, ou seja, dizer onde que ela será efetuada. Então aqui em programação é um código sequencial. Então só basta pressionar Enter que irá habilitar os campos para nós. Okay? Então tem diversos itens para cadastrar, desde setor, processo, máquina, tag. Então vou iniciar aqui cadastrando a máquina. Vou dizer que é um torno, por exemplo. Se for alguma parte da máquina, relação de localização, eu vou preencher alguns campos, tais como engraxamento, tipo de serviço. Aqui em pontos, nas videoaulas anteriores, nós comentamos os tipos de cadastramento de ponto, ou seja, um ponto genérico e diversos pontos para a mesma máquina, ok? Então eu vou fazer da mesma forma aqui, utilizando esses diversos pontos. Então eu vou aproveitar o cadastramento de um ponto padrão, por exemplo, o eixo, especificando o lubrificante que será efetuado. Aqui os diversos dados que já foram trazidos e a quantidade para que seja gerado, por exemplo, esse lubrificante de um ponto padrão. Então, por exemplo, eu tenho um ponto genérico para essa máquina, eu consigo cadastrar e gerar esse relatório de lubrificação. Ou em casos de periodicidade. E agora vocês vão ver que essa máquina já tem cadastrado diversos pontos de lubrificação dentro dela. Então aqui eu tenho diversos pontos para a mesma máquina, para esse torno 02, cada uma com sua periodicidade. Ok? Então tenho 4 de 7 dias e uma de 15 dias.
ok? Então, para que seja gerado esse relatório, definindo a periodicidade que eu trouxer aqui, eu vou filtrando o que eu tenho de programação. Ou seja, se eu definir de 7 dias, os pontos que eu enxergarei aqui, e será gerado todos eles para 7 dias, ou seja, eu tenho a mesma programação para diversos pontos, eu consigo gerá-los na mesma programação, ok? Ou então, se eu disser que são 15 dias, eu vou chegar ao ponto com apenas 15 dias para gerar essa programação. Então, eu vou utilizar esse 7 dias para demonstrar dois exemplos aproveitando esse cadastramento. A database a partir da data de execução, pressionando Enter, e somente isso é necessário para gerar essa programação de lubrificação. Posso salvar. A partir disso, eu posso buscar o relatório. Ou seja, se são uma lubrificação de 7 dias, eu vou buscar dentro daquele período, para gerar ou não uma ordem de serviço. Então aqui, de acordo com o período, eu vou pesquisar para a semana que vem, que eram 7 dias, pesquisar, e já apareceu aqui as programações com ordem de serviço, com essa marcação. As que não tem ordem de serviço, que foi gerada agora, por exemplo, é a programação 04, ok? Então, marcando ela, por exemplo, eu tenho duas formas de acessá-la. Ou posso gerar uma ordem de serviço, ou não, somente para imprimir, ok? Então, se eu mandar imprimir desta forma, impressão normal, nós iremos visualizar aquele ponto comum cadastrado, ok? Então, para pontos padrões, por exemplo, nós cadastramos pontos genéricos para aquela máquina, não tenho diversos pontos de lubrificação naquela máquina, eu posso cadastrar pelo menos um ponto para gerar esse relatório de acordo com as datas, ok? Agora, caso seja necessário gerar com mais pontos de lubrificação, que é o que foi cadastrado também, eu posso imprimir essa listagem. Ou seja, ela gerou aquele relatório de lubrificação para mim, com aquele ponto genérico, assim como todos os outros pontos que foram gerados com sua quantidade, cadastrados dentro da máquina, e com a mesma periodicidade. Então eu tenho 4 pontos dentro daquela mesma periodicidade de 7 dias, que aproveita e traz aqui para nós na mesma programação, ok? Então temos essas duas formas de gerar esses relatórios pelas máquinas, ok? Então esses procedimentos são referentes à versão do Sigma PDCA. Para mais informações, entre em contato com o nosso setor comercial ou acesse o site centralsigma.com.br. Muito obrigado e até as próximas aulas.